Quinto conselho para os casais. Quinto conselho para as famílias. 1 Pedro capítulo 5, aqui eu vou andar mais rápido, viu? Andar mais rápido não, falar mais rápido. Padre, mas estava tão bom se eu estava devagar. Não dou conta. O tempo é curto. Já procura 1 Pedro 5, segundo texto. Tiago, quem vai pegar primeiro? Você, Danilo. Oi. Tiago 5,16. Beth, Colossenses 3,13. Primeiro, mais um conselho para a família e para os casais. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. E vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade. Sujeitar-se. Conselho à prova de grande humildade. Sujeite-se uns aos outros no trato com humildade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Sujeitem-se uns aos outros no trato com humildade. Meus irmãos, dentro de casa tem que ter humildade. Marido e mulher, filhos e pais, pais e filhos, humildade, a virtude fundamental, a virtude que mostra que nós precisamos do outro. Sem humildade não há um relacionamento sadio. Sujeitem-se ao outro no trato, sujeitar-se, não a palavra aqui não quer dizer que você é menor, quer dizer ninguém é superior, ninguém manda em ninguém, ninguém é dono da palavra, ninguém é dono da verdade, todos têm um pouco da verdade, nós fazemos essa verdade juntos a partir da palavra de Deus. O conselho enfatiza a humildade. Se dentro de casa tem a soberba, se dentro de casa não tem o respeito, a pessoa nunca escuta, a pessoa nunca aceita uma outra opinião. Humildade foi o barro melhor que Deus nos fez, o humus. Portanto, a humildade é o conselho para o casal e para a família. Se há pontos de desentendimento, é importante que se busque um acordo, que se busque entender as partes. Sexto conselho, Tiago 5,16. Portanto, os pecados que tiver cometido, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros. Confessem seus pecados um ao outro. Portanto, rezem uns pelos outros. O que é confessar os pecados? Meus irmãos, ninguém está isento de errar. Ninguém está isento de cometer erro. Filhos erram, marido erra, esposa erra. Por que nós temos que nos mostrar que somos impolutos, puritanos? Porque queremos apresentar para o outro uma imagem que não bate com a verdade. É importante, acima de tudo, se tiver um erro, cometeu um erro, me desculpe, eu errei. Mas é diferente de você começar e dizer, você fez isso e por isso eu fiz isso. Eu errei, eu falhei, eu pisei na bola, me perdoe. A sinceridade é fundamental. É claro que a outra parte é receber com uma atitude de empatia, se propor a não cometer mais o erro. A mentira nunca se justifica. Como é importante esse conselho. A pessoa que carrega um sentimento de culpa, ela não vive em paz. Por isso, ter coragem de dizer, eu errei, você é capaz de me perdoar? Porque eu quero não mais fazer isso. Sétimo conselho, Colossenses 3,13. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele, e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando nosso Senhor Jesus vier com os que são deles. Amém. Não fiquem irritados uns com os outros, e perdoem uns aos outros. Reforçando esse conselho, além da confissão, do perdão, de admitir o erro, com humildade, estar disposto a perdoar o outro. E eu disse, se você lembra lá do namoro, se você já está namorando uma pessoa,
que não precisa ser com você, que diz assim: eu não perdoo minha mãe, eu não perdoo a pessoa. Lá eu te digo, não case com essa pessoa, fuja desse namoro. Se ela não é capaz de perdoar lá, muito menos perdoará depois. Mas, dentro do casamento, se uma pessoa diz eu não te perdoo, é porque a pessoa se acha a última bolacha do pacote. No mínimo, a pessoa se acha superior. Uma pessoa que não consegue perdoar é uma pessoa que ela dentro de si tem um ego inflamado, muito grande, e ela precisa de um processo de cura. Ela precisa de um processo de cura, porque perdoar não é uma escolha, é um mandamento de Deus. O perdão é uma forma de lançar fora o lixo de uma culpa acumulada, que impede o andamento do bom relacionamento. Suportar e perdoar é próprio de pessoas maduras. Alguém que não perdoa, ela é imatura. Uma pessoa que não consegue perdoar, ela não consegue se olhar no espelho com verdade. Ela só vê suas virtudes, mas não vê seus defeitos. Porque aquele que perdoa, ele reconhece que um dia errou. Quem não perdoa, acha que sempre foi o super-homem, a mulher maravilha. O perdão é o mandamento de Deus e a base da fé. Todos cometem erros, todos nós. Quando isso acontece, é preciso pedir perdão, esforçar-se para mudar o comportamento. E do outro lado, a pessoa, o cônjuge que foi magoado, oferecer o perdão. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Vou dizer pela terceira vez: quem ama, perdoa. Só o perdão pode curar ressentimentos. 8º conselho, Efésios capítulo 4, 31, 32. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Repito, Efésios capítulo 4, versículo 31 a 32. Efésios capítulo 4, versículo 31 a 32. Abandonem toda a amargura, tirem todo o ódio, toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. A maioria das discussões fogem do controle, porque as pessoas ficam exaltadas. Na hora que eu falei, na hora que a pessoa está com raiva, qual a primeira coisa que aparece? A língua. E quanto mais raiva, a língua vai se dividindo, bifurcada igual de cascavel, peçonhenta. E quando há discussões, começa a aparecer a violência. A violência é crime, seja verbal, seja física. E eu digo não só agora como no rádio: não aceite violência. Nenhuma. Nada justifica a violência. Uma boca tola, uma boca irada provoca destruição, estraga vidas, fala coisas como se fosse possível apagar palavras. Palavras não são escritas em lousa, palavras não são escritas em cadernos, mas palavras são tatuadas no sentimento. Grave isso, meu filho. Nós temos essa impressão, tanto que existe um princípio latim, verbo volant, scripta manent. Só que não vale aqui. Na área da família não é verdade. As palavras podem não ser escritas na lousa. As palavras podem não ser escritas num livro, mas as palavras são tatuadas na alma. A pessoa que recebeu uma palavra brusca, ela fica com aquilo. É como um tapa. Gritos, insultos não vão ajudar no conflito.
Meus irmãos, pessoas que têm mania, isso é surtado. Cuidado de pessoa surtada, vai se tratar, vai procurar psicólogo. Mas eu sou sempre assim, eu sou assim uma ova, meu filho. Vá te curar. Que negócio de ficar gritando dentro de casa, xingando dentro de casa. Uma família cristã no alicerce de Jesus Cristo não tem gritaria. Você escutou Efésios capítulo 4, abandonem a amargura, ódio, raiva, nada de gritarias dentro de casa, insultos, maldades. Tem gente que adora insultar o outro, tem gente que adora pegar o ponto fraco da pessoa e ficar cutucando. Gente, isso é sadismo. Isso é sadismo. Tem muita gente sádica, cafajeste. Eu não sei por que casaram. Eu volto a dizer, tem gente que não devia casar, tem gente que não devia ter filhos, devia viver sozinho, viver sua amargura sozinho, viver seu egocentrismo sozinho. Casamento não é para todo mundo. Eu não sei, e as pessoas escolhem tão errado. Sobremesa primeiro. Gritos, insultos. Irritado. Está irritado? Morde a língua. Aquele remedinho que eu deixei para colocar no borrifador, água benta com criolina, faz bochecho. Faz bochecho, vai resolver. Pelo menos quando você sentir o cheiro da criolina, você vai lembrar que você é um bucudo, você é uma bucuda. Conversas têm que ser saudáveis. A palavras brandas acalma uma briga, torna uma conversa sensata. Em Provérbios capítulo 15, versículo 11, Provérbios 15, 11, eu estou apaixonado por Provérbios, diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios capítulo 15, versículo 11, a resposta delicada acalma o furor, palavras duras aumenta a raiva. As discussões dentro de casa, geralmente, é porque alguém esqueceu que também é falho. Sempre esqueceu de olhar o outro ponto de vista. O que está em moda a palavra hoje, empatia, e vou falar mais sobre ela. É preciso aprender a superar as diferenças. As diferenças você pode entender de várias formas. Diferença me irrita ou diferença me soma. Eu prefiro, e isso é cristão, a diferença, ela soma. A igreja nunca prega, mesmo na questão dos carismas, nunca prega a uniformidade. A igreja pega a diversidade. A diversidade das coisas, ela faz a igreja ser mais presente. Eu vou dar um exemplo, olha aqui, vou usar aqui. Olha aqui, se isso aqui fosse preto e branco, está muito bonito. Parabéns quem pensou em esse retiro. Tudo está ajudando. Se você pensar isso aqui preto e branco, tem graça? Não. Tanto que não tinha aqui, vocês lembram? Não tinha televisão preto e branco, a gente colocava aquela tela, aquele plástico da frente que a gente colocava. Quem lembra disso? Quem lembra? Lembra? Não. Olha para mim. Jonas, você foi desse tempo? Eu fui. Jonas, toca aqui, essa moçadinha ali. A riqueza disso aqui está no movimento, diversidade. A riqueza, bonito disso está na diferença de cores. Por que na família não é assim? O diferente torna bonito. A diversidade completa. É um mosaico lindo. Aprender a aceitar as diferenças. Se começa um problema, tem que ser resolvido. Procrastinar um problema
é você ir se irritando no problema. Escutou o que eu falei? Se você tem um problema, tem que resolver. Talvez não na hora da irritação, é melhor se aquietar, contar 1, 2, 3, 4, 5, rezar um pouco, mas não adie 1 mês, 2 meses, 3 meses, só vai agravar. O problema vai ficando pior. Quando vai dentro de casa, começa a fazer umas perguntas. Quando você tiver um problema, qual o motivo real dessa discussão? Está pegando fogo, está pegando fogo. Vocês já estão dormindo um de costa para o outro, para não dizer de bunda que é feio. Um do lado para o outro. Filho para um canto, marido por outro. O filho já saiu de casa. Começa a fazer uma pergunta. Qual o motivo real dessa discussão? Segunda pergunta. Quais foram as palavras e atitudes que causaram esse problema? Isso aqui cada um devia fazer consigo mesmo. Antes de ir para conversar. Primeira pergunta. Qual o motivo real dessa discussão? Segundo. Quais foram as palavras, atitudes que causaram isso? Terceiro. Como eu me senti diante disso? E como eu acredito que o outro se sentiu diante do que eu falei, diante do que eu fiz? E por fim, em que podemos mudar? Se cada um fizesse um trabalhinho lá no banheiro, o outro fizesse lá na sala, o outro fizesse no outro canto, antes de conversar, teria solução. Mas não, a pessoa vai esquentando, ela vai se irritando, ela vai se infernizando, ela vai se envenenando. Não tem acerto. Conversar com amor, sem lançar acusações, falar a verdade, sem querer ajudar uma pessoa que está com muita dor, com paliativos. Empatia. Falei que essa palavra é importantíssima. O que é empatia? Da família, se colocar no lugar do outro. Diz aqui, como diz o texto lá, reze um pelo outro. O que é rezar um pelo outro? É se colocar no lugar do outro. Bíblia, está ali, ó. Efésios capítulo 4, 31, 32. Ou melhor, foi o anterior. Rezar pelo outro. Empatia. E se fosse eu? Rezar pelo sentimento machucado do outro. Pedir a Deus que seja curado. Pedir a Deus que seja superado. Eu falei, e o primeiro conselho foi basear o relacionamento no amor. Insisto agora na palavra de Deus, que é bússola, que dá sabedoria, compreensão, altruísmo, cumplicidade. O texto de Efésios capítulo 4, 26, 27 diz assim: se vocês ficarem com raiva, Efésios capítulo 4, versículo 26 a 27, Efésios 4, 26, 27. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. Não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Meus irmãos, não fique o dia inteiro com raiva. Tem gente que fica a vida inteira com raiva. Não é só um dia, dorme, acorda, dorme, acorda. Já é conhecido aquele texto, e é bom lembrar. Não durma com raiva no seu coração. Marido e mulher deveria rezar. O mundo pode estar acabando. Vocês sabem, esse é o meu conselho de sempre. Marido e mulher, mesmo que vocês estão brigados, reze uma Ave Maria antes de dormir. Vocês estão com muita raiva no coração, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, juntos, antes de dormir. A pior coisa é a gente dormir com raiva no coração sem Deus. Será um veneno inoculado que vai nos matar. E causa, acredite,
Sentimentos guardados, isso já é conhecido, causam um mal físico muito grande. Psicopatias, fibromialgia, somatização. Então, muitas coisas que nós sentimos é uma somatização de amargura, de ódio, de raiva, de ressentimentos, de sabores. 9º conselho, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Agora procurem, por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 9, por favor. Não mintam uns para os outros. Pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Não mintam para os outros. Meus irmãos, o pai da mentira é o diabo. Mas, padre, existe mentiras, como eu escuto, mentira branca, existe uma mentirinha. Mentira sempre será mentira. A mentira nunca edifica, nunca. Um provérbio popular diz: a mentira tem perna curta. Sim, a mentira que você conta hoje para o seu marido é adubo para a desconfiança de amanhã. A mentira que você conta hoje para sua esposa é o adubo da desconfiança de amanhã. A mentira tem perna curta. Você mente hoje, a pessoa descobre. É o adubo da desconfiança de amanhã. Por isso que aí a pessoa vai tomando medidas. Aí põe rastreador, aí vai comprar esse negócio inteligente. Aí a pessoa dorme. O celular, estou sem celular, dá licença. Está com o celular aqui? São José, vou usar São José. Tem que esconder o celular embaixo do travesseiro, porque senão a pessoa acorda e vai lá para olhar as mensagens. Isso aqui, gente, isso aqui virou uma pérola preciosa. O verdadeiro eu está aqui, para muita gente. Para muita gente o verdadeiro eu está no celular. Por isso que começou a criar tanta senha, né? Tudo bem, claro, eu simplifico as coisas, mas eu tenho consciência que é para cuidar do hacker, etc. Mas na verdade é cuidar do outro também. Vai olhar minhas mensagens? Por quê? Porque mentiu. A mentira é o adubo da desconfiança de amanhã. Por isso fale a verdade. Mas se eu falar, eu vou magoar. É preferível falar a verdade e magoar do que mentir e depois perder a confiança. Gente, a confiança é um lacre. É um lacre, é como um lacre. Se quebrou, não tem emenda. Ou pelo menos demora muito. Demora muito. É melhor dizer: onde você estava? Eu estava com os meus amigos tomando cerveja. E pronto. Mas tinha rapariga. Eu estava com meus amigos tomando cerveja e chega. Não, porque eu dei um pulinho na casa da minha mãe. Eu fui no mercado. Gente, a mentira não tem necessidade. Comece um relacionamento, seja verdadeiro. Vai machucar? Mas por que você não me levou? Aí você seja sincero. Se eu te convidasse, você iria? Não iria, pronto. Dialoga, enfrente o problema. Converse, não, eu estou simplificando as coisas. Mas não comece a criar um mundo irreal. Não comece a criar um mundo ilusório, paralelo, um mundo paralelo. Existe um eu verdadeiro. Gente, isso é tão integrativo. Isso é tão cristão, um eu verdadeiro. Isso, dentro da moral cristã, é muito forte. Eu quero ser um eu verdadeiro sacerdote, um eu verdadeiro
casado, que tenho as minhas coisas. A mentira é o adubo da desconfiança de amanhã. Mentir, para alguns passa a ser normal, mas a mentira destrói a confiança. Destrói a confiança em você mesmo e principalmente nos outros. Você perder a confiança num amigo é horrível. Agora imagina perder a confiança na esposa, no esposo. Perder a confiança no cônjuge é muito sério. Mentir causa diversos problemas. Demonstra um egoísmo. A mentira, ela tem como fundo o egoísmo. Pensar só em si. Porque ela não pensa. Por que é um egoísmo? Porque ela não pensa no sofrimento que vai causar na outra pessoa. Uma pessoa que mente, ela é egoísta. Porque ela não pensa no sofrimento que causa no outro. Nenhum relacionamento resiste à mentira. Nenhum. Por menor que seja. Porque depois tem a continuidade do amanhã. Mentir para tirar proveito próprio, para enganar, é colocar em risco não só o casamento, mas a eternidade, porque nós estamos falando de santidade. Quem disse que a mentira não é um pecado? Tem um texto de Provérbios que diz assim: não vivam se mordendo e se devorando um ao outro, para que não sejam pegos, para que não sejam devorados pela sua própria raiva. Não vivam se mordendo e se devorando. Cuidado. E aqui um apelo, e vou falar das mulheres para depois falar dos homens. Mulher rixosa, cuidado para não se tornar uma pessoa briguenta, raivosa. Isso vale para o homem também, sempre com cara feia, com mau humor, orgulho, que não assume, não pede desculpas, não aceita que não está errado. Cuidado, isso também no trabalho, não preciso nem falar, na convivência, na amizade, mas dentro de casa, filho, acorda de manhã sempre de mau humor, sempre aquela coisa ruim, sempre aquela negatividade. Marido, sempre acorda de mau humor, sempre rixoso, sempre orgulhoso, sempre de cara feia. Mulher também a mesma coisa. Fora de casa é uma simpatia. Fora de casa é uma coisa impressionante, uma pessoa agradável, uma pessoa simpática. Dentro de casa é no casco. O que está errado? Aí você vai dizer, mas é que isso são não, é uma decisão. Volta ao princípio. Você pode decidir de ser diferente. Você pode mudar. Você pode dentro de casa ser uma pessoa simpática. É você se esforçar. Dentro de casa, nunca aceita a outra opinião. Não aceita ser um contrariado em nada. É a minha vontade, tem que ser assim. Sempre do jeito dele, sempre do jeito dela. Cuidado, dentro de casa, detalhista em tudo. Aquilo que eu digo, nada fora do lugar, nada daquele jeito. Gente, vida mais leve, um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo. Cuidado com o pessimismo, com os melindres. Cuidado para não se envelhecer. Envelhecer não é problema, mas envelhecer cheio de manias é um problema. Evite de criar manias. Evite de criar manias. Uma pessoa que vai se tornando cheia de manias fica terrível. É importante o quê?
Pela Bíblia, eu citei os textos, ser pessoas, homem e mulher virtuosos, temente a Deus, no amor. Na verdade, nós deveríamos deixar saudades dentro de casa. Quando alguém lembrar que você não está, sentir saudades. Da mesma forma, quando você é visita de alguém. Quando você é visita, você tem que deixar saudade. Não fique muito tempo não, filha. A vassoura vai atrás da porta. Vão jogar sal no fogo. Deixe saudades pela gentileza. Mas a gente sabe disso. Mas por que dentro de casa não? Deixar saudade pela gentileza, deixar saudade pelo humor, deixar saudade pelo carinho, deixar saudade pelas coisas. Você ser uma pessoa que congrega. Mas eu sou uma pessoa introvertida, tudo bem. O introvertido também deixa saudade. Porque não é no falar, é na presença. Presença de mansidão, presença de quem escuta, presença de quem respeita, presença de humildade, presença, em outras palavras, de amor. E eu faço uma pergunta agora: você está mais para primeiro caso ou para segundo? Qual? Não entendi, padre. Opa, quer que eu repita? Homem e mulher, resmungona, raivoso, cara feia, mau humor, orgulhoso, não assume, que pede desculpas quando está errado, briguento, não gosta de ouvir, não aceita opinião, não aceita ser contrariado, cheio de manias, vai ficando velho, velha, cheio de mania, detalhista, pessimista, negativa, ou uma pessoa temente a Deus, que vive o amor, que deixa saudade por onde passa, que deixa alegria, que é uma pessoa que é capaz de ser companheira, amiga, solidária, humilde. Você está mais para que lado? Em Provérbios capítulo 29, versículo 22, tem um recadinho para os homens. Provérbios 29, 22. O homem de mau gênio, eu já disse que sempre causa problemas e discórdia. 10º conselho para a família, Colossenses capítulo 3, versículo 14. Colossenses capítulo 3, versículo 14. E nós, quando eles estão achando, a palavra de Deus é um mapa náutico, é a bússola para a gente chegar em Jesus Cristo. Qual o conselho? E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Muitos casais decidem ficar em silêncio sobre certas coisas. Ficar em silêncio permanente não significa ter resolvido os problemas. É apenas jogá-los para baixo do tapete. Na primeira palestra de hoje, eu falei sobre o patamar que você colocou. O erro de imaginar que o status, casal feliz não é status. Status é quantos metros construído de casa, o carro que tem, a profissão que tem, a roupa que usa. Ora, ficar em silêncio, o problema não está resolvido. Problemas foram feitos para ser solucionados. O conselho de agora é: tenham amor, então dialoguem no amor, sem acusar. É fácil enxergar os defeitos dos outros, mas o grande desafio é enxergar os nossos. Há tempo para falar, há tempo para calar. Então é verdade, há tempo para calar, de ficar em silêncio, mas é tempo de enfrentar o problema. Nada mais é, numa comunicação, revelar o que pensamos, revelar o que buscamos. É fundamental se ter uma boa comunicação dentro do matrimônio. O silêncio nunca permanente e como fuga nunca será a solução. É um protelar o problema. É impressionante. O problema, ele gera estresse.
um problema mal resolvido, não conversado, não perdoado, você vai dizer, isso aqui não nos toca. Tem gente que tem uma falsa ilusão de dizer, vamos, gente, chega, não se toca mais no assunto. Que idiotice. Não tocar mais no assunto não solucionou. Isso vai gerar estresse, insatisfação, vai gerar desamor, vai gerar dentro de você um mal-estar muito grande. A ferida vai estar lá. Ou vamos colocar uma pedra em cima. Não põe pedra em cima. Vamos pegar uma borracha e apagar. Não apaga. Processo de cura. Se eu estou lançando agora o livro O Poder de Cura, o poder de cura, o poder da cura, é exatamente isso. É uma proposta de cura e não de fingimento. Num relacionamento, a comunicação é fundamental. E quanto mais se treina a comunicar, engraçado, hoje, dentro de uma empresa, eles se preocupam muito a parte organizacional, diálogo, comunicação, treinamento para tudo. Hoje uma empresa, ela parte do princípio que tem treine para tudo. Ué, não tem treinamento no casamento? Na comunicação interpessoal? Saber ouvir, objetividade, respeitar o tempo do outro. Você está falando, a pessoa está escutando, como se comunicar? Meus irmãos, a pessoa está falando, você tem que parar. De novo o celular, me empresta o teu eu. Entenderam a palestra, né? Me empresta teu eu escondido. Lembra que eu falei integridade do eu? Inclusive pesquisem sobre isso, é algo mistagógico, impressionante, antropológico, impressionante, o eu integrado. Mas, você está conversando, a pessoa vem conversar, você está aqui, eu não sei tua senha. Aí a pessoa está falando, você está aqui. Não. Você dá as costas no meio da palavra. Você fica olhando e olhando no relógio. Comunicar é muito mais. E isso é fundamental em tudo. Pare. Guarde o celular. O corpo fala. O corpo fala. Não fique assim. Escute. Se possível, toque na pessoa. E se tocar na pessoa é empatia. Deixa a pessoa falar e terminar a frase. Quem está falando, se a pessoa silenciar, não é que ela não escutou, ela dê tempo para a pessoa formular. Do contrário, a pessoa está falando e você já está aqui pensando que resposta que você vai dar quando terminar. Você não está escutando, você já está achando seus argumentos. Isso não é conversa. Falha na comunicação. Teve falha. Porque você está falando e a pessoa, eu sei, eu vou rebater nisso, eu vou rebater naquilo, eu vou lembrar daquilo, eu vou lembrar daquilo. Quer dizer, você não escutou nada, você não aceitou a pessoa que está se derramando na sua frente. Você está se armando, escutou? Se armando com argumentos, se armando com lembranças, se armando com fatos do passado para justificar o teu feito. O diálogo não aconteceu, a comunicação não aconteceu. E isso é dentro de casa, isso é no trabalho, isso é na amizade. Treinamento na comunicação. Quando você for conversar com alguém, ela estiver com o celular, você tem o direito de dizer, lá ou aqui. Se é uma conversa séria. E do outro lado, gente, uma questão de educação, é cristão. Você acolher a pessoa como um todo. Você deixar a pessoa falar. E não entender que ela está esperando que você retruque. A pessoa quando vem falar com você, ela vem para partilhar seus pensamentos, suas dores, suas feridas. Depois você vai falar, mas acolha primeiro, beba com os olhos e com a alma. Comportamentos e atitudes que só atrapalham a comunicação.
Autoritarismo, primeiro. Palavras autoritárias, a todo instante dizendo o que deve fazer. Ninguém suporta. Vem cá, anda logo. Outra vez fez isso. Cuidado, marido e mulher, aqui estou falando para os dois. O crítico, um dos dois, está o tempo todo reclamando, o tempo todo criticando, todo o tempo todo desmerecendo, o tempo todo rebaixando. Cuidado, rebaixando sempre. Um relacionamento não se sustenta nisso. Rebaixar o outro, humilhando o outro, desmerecendo o outro. Existe também outro, o cônjuge. Vou falar no cônjuge, você entende, que é homem e mulher. O corretor. O que é o corretor? Eu já falei vamos por parte, já falei do autoritário, já falei do crítico, agora o corretor. Toda hora a pessoa está corrigindo o português, a pessoa errou, está corrigindo datas, fatos. Não é assim, não foi assim, não é assim. Esse é o corretor. Gente, isso aí vai dar aula de história, vai dar aula de português. Aceite o outro. Ele não está partilhando data, ele está partilhando emoções, toda hora interrompendo. O sabe tudo, ou a sabe tudo, fica intimidador, insuportável. O dono da verdade, na verdade o dono da verdade, pesquisar, é Google, que na verdade só sabe, o Google sabe de tudo, nada profundo. Hoje o ser humano sabe de tudo, dá pitaco para tudo, mas sem profundidade. Cuidado, ninguém sabe tudo. A pessoa moralista é terrível no relacionamento em casa, sempre com lição de moral. A puritana, o puritano, o pudico, a pudica. O que é isso? Sempre com a liçãozinha de moral. Ah, gente, ô chatice, ô pessoa intragável. Há juiz ou juiz, aquele que acha que tem o poder de dizer o que é certo ou errado e julgar o comportamento dos outros. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Outro, lembra que eu falei um relacionamento onde tem uma pessoa que é o palhaço, a palhaça. Senso de humor é bom, mas toda hora com gracinha, toda hora fazendo piadinha de tudo. Ninguém quer estar casado com um palhacinho. Ninguém quer estar casado com uma palhacinha. Cuidado, muita gente hoje é psicanalista, faz análise de tudo, faz análise de todos os movimentos, de todas as intenções. A gente não quer isso dentro de casa. O adivinho, esse é pior. Você está falando uma palavra, a pessoa completa. Você está num raciocínio, a pessoa se adianta. Oh, meu Deus do céu, que comunicação é essa? Deixa a pessoa, se ela está tropeçando, como eu disse, se ela vai e volta, se ela errou o nome, se ela está elaborando, deixa elaborar. Para de querer ser adivinho, para de interromper. Pessoas são adeptas do monólogo, só fala. A hora de ouvir, pega o controle. Na hora de ouvir, pega o celular. Na hora de ouvir, vai no banheiro. Dá licença, só vou no banheiro e já volto. Mentira que está com dor de barriga. Se tiver, vai lá, faça as suas necessidades e volta. E senta. E a pessoa que é adepta do silêncio. O que é o silêncio?
aqui não é um silêncio positivo, um silêncio violento, o silêncio de vingança, o silêncio tipo, não tenho nada a te dizer. Como melhorar? Escolher o momento certo de falar. Isso é uma arte. Não é toda hora que a gente tem que falar. Na hora que a pessoa está infernizada, está encapetada, fala não. Espera. Escolhe o momento, reza aquilo que eu estou falando. Nós falamos aqui dos segredos do casamento. Reza, Senhor, me dai a palavra certa, na hora certa, no momento certo. Escolha o momento certo. Não fique disco furado. O que é disco furado? Toda hora. Não está enjoando? Tem gente que fica assim no ouvido do outro. Toda hora aquela matraca. A pessoa chega a pegar nojo da voz. Que fica aquela matraquinha. Lembre-se. Pensa isso, alguém tem que sentir saudade de mim. Sentir saudade. Escolha a hora certa. Escolha a forma de falar. E aqui, um começo de conversa. Você pode estar puteado com a pessoa. Você está cheio de raiva. Você vai chegar para a pessoa e dizer: Jean, eu me senti. E eu me atrapalhei. Vou dar um exemplo, tá? A hora que você estava distraído, tocou errado. Segundo, Jean, por que você estava distraído e tocou errado? Entendeu? Você chegar para a pessoa e dizer: eu me senti magoado. Eu estou ferido com aquilo que aconteceu. Gente, isso desmonta. Isso é empatia. Isso abre leque. Você está falando de você, dos seus sentimentos. Família, pelo amor de Deus, volte a falar dos seus sentimentos. O casal fala muito dos filhos. Ô padre, filho, vou te dizer uma máxima da família. Primeiro, entre você escolher você, e eu estou com um problema, padre, porque eu tenho que escolher entre eu casei, meu marido não larga da mãe, está errado. A minha esposa não larga da mãe, está errado. Os dois formarão serão uma só carne. Os dois se unirão e formarão uma outra família. Casou, meu filho. Qual que é o mais importante aqui? A mulher. Qual é o mais importante aqui? O marido. Os dois e ponto final. Sogra, sogro, mãe, pai são satélites. Entendeu o que eu falei? Não tem essa história. Eu casei, mas o mais importante para mim é minha mãe. Está errado. Não é assim. Segundo, eu casei, o mais importante é meu filho. Tonho. Está errado. Padre, o senhor está falando isso porque o senhor é padre. Não, estou falando isso porque é bíblico. Estou falando porque é bíblico. O amor, você vai dizer mais intenso. Não estou falando de amor. Estou falando de prioridades. De prioridade. Credo, padre. É assim mesmo. Por isso que eu falei que, entendeu? Filho não segura casamento. Qual a prioridade? Aqui. Então, voltando ao relacionamento. Comece a falar de sentimentos, marido e mulher, para não perder o raciocínio, voltando ao raciocínio, marido e mulher falam demais do filho. Caramba, fale do filho. Mas depois
É bom falar do filho? É. Mas depois eles falaram que de filmes. Você já assistiu lá no filme aquele negócio? Você assistiu? Nossa! Você já viu aquele negócio? Ah, que legal. Tudo externo. Aí vamos falar da casa. Então nós precisamos ter uma goteira lá, não tem? Tem uma goteira, tem. Vamos trocar o piso? Vamos trocar o piso. Mas nunca consegue falar. Nunca consegue o diálogo vir para dentro. Hoje, eu tive um dia que eu fiquei tão feliz. Hoje eu tive um dia em que me realizou tanto, porque eu fui no meu trabalho, e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você está falando do trabalho, mas você está falando de sentimento. Eu me realizei tanto, porque olha, eu fui tão assertivo naquela coisa, eu dei uma ideia, todo mundo pegou, eu fiquei tão feliz. Opa! Nossa, hoje eu aqui dentro de casa, fiquei tão feliz que eu fui fazer aquela comida. Fazia tempo que eu não fazia. Eu estava em dúvida se ia dar liga, se não ia dar liga, se ia queimar, se ia batumar. Mas eu fiquei tão bem. E o outro apoiar. O casal não fala de si. Ele acha que falando do filho está falando de si. Não está. Por isso que eu fui drástico aqui em dizer. Mãe, que bom, você me deu a vida, te amo, te adoro, se você precisar, conta comigo, mas você fica aqui, tá? Eu e minha mulher estamos aqui, tá? Filho, te amo, te adoro, dou a vida por você, morro por você, aqui. Casal, aqui. Mas o que dialogam? Dos outros, de filme, de cor, de música, não de sentimentos. Quando vai conversar, mais um ponto, cuidado com o tom da voz. O tom da voz, além de falar de mim, o tom da voz que eu vou falar com você já diz tudo. O tom da voz. Baixa o tom. Mas também a pessoa que só fica... Ave Maria, Mãe de Deus. A gente não aguenta nem no trabalho. Não é verdade? Você sai, você tem um colega assim, você corta a volta. Corta. Eu sou um... Esses dias eu estava dizendo, no WhatsApp, tem gente que manda uma coisa e a gente dá a resposta, ela acha que quer conversar, aí começa. Ave Maria. Não adianta acelerar o áudio. O meu áudio é no 2. Seja o tom de voz. Seja claro, específico, objetivo. Tenta ser claro, objetivo. Às vezes, ensaiar uma conversa não é tudo errado. O que é ensaiar? Não é ser artificial. É você passar a conversa na tua cabeça, sempre respeitando o sentimento do outro. Sermos positivos na conversa. Lembra que eu falei a negatividade? Quando a gente vai dialogar, não seja negativo, colocando sempre o errado, sempre o negativo. Sermos positivos. A coisa está errada, mas eu já apresento uma forma de solução, porque senão nós nos tornamos pessoas lamuriosas. Pessoas lamuriosas são pessoas que a gente não gosta de estar perto. Isso vai estragando o casamento, isso vai estragando a família. Mostre interesse pelo outro, pela necessidade. Isso é uma forma de comunicação. Gente, a coisa mais linda é, por exemplo, alguém que se antecipa na sua necessidade. Você percebeu? A pessoa vai fazer isso, você se antecipou. Com a água. Mas não é sempre a mulher que tem... A mulher vai buscar água para mim. Cadê minha roupa? Cadê minha toalha? Cadê minha coisa? Não é isso não. É tanto o homem para a mulher, quanto a mulher para o homem. Se antecipar na necessidade.
É um gesto de carinho, é um gesto de amor. Interesse pelo outro. Abandonar o pronome você. Você fez aquilo. Não, estou só repetindo. Eu me sinto assim. Permitir que o outro fale o que sente, mesmo que eu não goste, que eu não aceite. Permitir que o outro fale o que sente. Não ter postura defensiva. Não ficar maquinando um contra-ataque. Nós não estamos numa guerra. Não é comunicação. Já disse, repito, desligue o eletrônico. Olhos nos olhos. Toque na pessoa. Isso cria uma relação importantíssima. Você vai falar com o filho, é diferente você falar assim, é criança. Você falar assim e você falar assim. É diferente de você falar assim, de você falar assim e de você falar assim. Não preciso explicar mais. Exercitar a paciência. E como eu disse, todos os dias pode estar caindo o céu de raio e trovoadas. Rezar o casal antes de dormir. Hebreus. Não, vamos para frente, não dá tempo. Para aquele que escolhemos o casamento, não é a perspectiva de que a vida feliz juntos, é a perspectiva da vida infeliz que deve ser o maior status a ser procurado. É o relacionamento que deve ser cultivado, até que a morte separe. Jesus, Ele oferece várias formas para que possamos mudar. Aquele texto famoso, Lucas capítulo 9, versículo 23. E você já ouviu muito isso na questão vocacional. Quem quer me seguir? Lucas 9, 23, por favor. Lucas 9, 23. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Vamos de novo, por favor. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Agora vou fazer pausado. Você lembra um dos princípios é: eu conheço quem caminha ao meu lado? Nós não falamos que matrimônio, já falei que existe os satélites. E existe dois que estão caminhando. Sempre esse texto é falado no discipulado de Jesus. Mas aqui eu estou falando marido e mulher. Vinícius, leia sempre parando nas vírgulas. Se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer caminhar juntos, que esqueça os seus próprios interesses. Que esqueça seus próprios interesses. Em outra versão vai estar renuncie a si mesmo. O que é renunciar? Eu não canso de explicar. Renunciar seus caprichos, renunciar suas vontades, renunciar seu egoísmo, renunciar seu orgulho, renunciar sua vaidade. O eu. Renuncie, caramba! São dois. Próximo. Esteja pronto cada dia para morrer. Estar disposto a cada dia a morrer em alguma coisa. Eu morro no meu individualismo para nascer no amor comum. É um processo. Quem ama, tem gente que não gosta dessa palavra. Quem ama sofre. Sim, quem ama sofre. Jesus amou, sofreu tanto. Uma pessoa no casamento é morrer em alguma coisa. A gente morre sempre. No sacerdócio a gente morre. Todo dia você tem que morrer em alguma coisa.
para essa união, esse processo maior de entrega. Na verdade, o que é o processo unitivo de uma alma, se não é passar por um processo purgativo espiritual? Continua. Como eu vou morrer e me acompanhe. Seguir Jesus. Nós estamos falando no casamento cristão. Obstáculos para um casamento: orgulho e egoísmo, baixa autoestima, falta de confiança, mentira, que é o adubo da desconfiança de amanhã, preguiça para o relacionamento. Eu não vou comentar todos. Eu tenho preguiça de me relacionar. Eu tenho preguiça de levantar do sofá num domingo e fazer um domingo ser agradável para todos. Eu tenho preguiça de conversar. Lembre, preguiça é um pecado. Tem gente que tem preguiça. Isso é um egoísmo. Você acha que passar um domingo inteiro deitado numa cama vendo televisão, você vai dizer isso é um lazer para quem? Onde fica a família? Ué, e quem cozinhou? E quem teve que botar comida, arrumar os pratos, guardar tudo? É uma questão, você percebe que é um egoísmo? Preguiça do relacionamento, obstáculo para o casamento, confusões de função, incapacidade de resolver conflitos, uma comunicação que não é comunicação, imaturidade, obstáculo para um casamento feliz, deixar Deus de fora, obstáculo para o casamento, começar outros relacionamentos. Queridos irmãos, irmãs, eu quero terminar, eu só vou fazer mais umas citações e basicamente era tudo que eu queria dizer. Mas tem um texto que eu achei tão bonito. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Hebreus, eu mesmo vou ler. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 14. Vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade. A bússola, a palavra de Deus. A bússola, a palavra de Deus. Vistam-se de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros. Colossenses 3, 12 e 14. Não fiquem irritados uns com os outros. Perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como Deus os perdoou, perdoem vocês também. Bússola no casamento, bússola na família. E ainda Jesus dizendo: com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. A bússola. Hebreus, acabei de citar, mas eu quero citar aqui, com a palavra de Deus. O casamento deve ser honrado por
todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Lembremos, todos esses textos são bússola. E São João Crisóstomo tem uma carta que eu quero ler para vocês. Uma carta para os maridos. Mas não podia ser para as mulheres? Não, para os maridos. E diz assim, uma carta, tá? Presta atenção. Achei lindo. Isso. Valeu. Maridos, escute essa carta. Não chameis por ela nunca de uma maneira seca, mas empregai pelo contrário palavras bonitas, ternas, palavras de amor. Honrai-a, e o pensamento de procurar as homenagens de outros não aparecerá, pois não terá ideia de ir mendigar fora para nenhuma outra mulher a afeição que só ela pode te dar. Colocai-a acima de tudo pela beleza, como pela sabedoria, e dai-lhe testemunho disso. Introduzia no amor de Deus, ou melhor, que na vossa casa o respeito a Deus seja constante. A tua mulher terá talvez bens pessoais e dirá: quando comprei isso, marido, eu não gastei nada que te pertence. Ora, como assim? Depois do casamento, vocês ainda mantêm propriedades distintas? É lamentável, continua São João Crisóstomo. Depois do casamento, vocês são uma só vida, são uma só carne. E como podeis dizer entre vocês: é meu, é teu? Ora, isso é abominável, degradante, invenção diabólica. Ninguém pode dizer: isto é meu, isso é teu. Meu sol, minha luz, minha água. Por que fazeis isso com os bens? Vocês estão juntos destinados à felicidade, e só juntos serão felizes. Por isso, se entreguem a Cristo, se entreguem à palavra de Cristo, e vocês verão que irão formar uma felicidade. São João Crisóstomo, há quantos anos atrás? Portanto, estão ali os textos para os casais. Agora é hora de dizer: Senhor, só o amor restaura a família. É hora de dizer e de rezar juntos: só o Senhor restaura a família, só o amor une os corações, perdoa as mágoas, supera as ausências, tira as discórdias, e as indiferenças. Perdoa as mágoas, supera as ausências, tira as discórdias e as indiferenças.